Oi, meus amores. Fala, gente, chegando. chegamos. Boa tarde, gente. Muito boa tarde, amados. E aí, Bem-vindos. Brasil, tamo junto. Mais um Entre Família ao vivo. Olha aí. Graças a Deus, hein? Olha, ó, 2h30, reloginho bateu 2h30, tamo junto por aqui. É tipo um despertadorzinho, né? Você sabe que a gente tá chegando aqui no seu Entre Família. Amores, hoje nós vamos falar sobre dores em família, mas do seguinte ponto de vista. Quando uma mãe sofre com depressão, por exemplo, a dor não fica apenas com ela, mãe, que está em depressão. Muitas vezes os filhos também vão sentir e vão se preocupar, vão assumir muitas vezes responsabilidades que não são destas crianças, mas fazer o quê? Filhos vendo a sua mãe doente. Como é esse quadro? Verdade, essa dor silenciosa, né, Darleide? E a gente vai entender também como a saúde emocional da família como um todo é afetada também a partir dessa mãe que está adoecida emocionalmente. E vamos conhecer a história de Alana e Kemily. Isso, são fluentes dentro dessa questão da... Perdão. Do sofrimento com a mãe, né? Isso, Verdade. dessas dificuldades, elas entendem, cresceram ali nesse convívio e aprenderam como lidar com a depressão da mãe e também com muito diálogo, com aquilo que é a fé, o amor dentro de casa. Elas organizaram um jeito de sobreviver e também apoiar a mãe e toda a família nesses Porque muitas detalhes. vezes nós nos colocamos a falar sobre quem está em sofrimento, sobre a depressão em si, o significado disso. Mas o impacto de uma depressão, por exemplo, e pode ser um outro sofrimento, na vida dos filhos, das crianças, como é que fica isso? E não é para causar culpa na mãe ou no pai que esteja adoecido, é para a gente saber ali se organizar e se ajudar. Cuidar dessa mãe e cuidar desses filhos. Exatamente. Também, né? Então nós vamos ter aqui com a gente, além da história das meninas, a neuropsicóloga Rosângela Rodrigues Moraes, que está com a gente para explicar o que acontece com os filhos que veem a mãe em sofrimento e como diluir, como administrar esse tipo de situação. É isso, bem como a Darleide falou, né? A gente vai conversar sobre esse assunto sem culpa, sem medo, sobrecarga emocional e sobre a diferença entre apoiar a mãe e carregar o sofrimento dela. E ainda tem história, informação e reflexão para toda a família. Fique com a gente porque o Entre Família só está começando. Acompanha aí. Simbora, meu povo, você sabe, hein? Entre Família tá por aqui para fazer companhia a você até as 4 da tarde. E é claro que para ficar legal tem que ter você interagindo, participando com a gente por aqui também para fazer acontecer o Entre Família, que é um dos principais motivos da gente estar ao vivo por aqui, para ter você interagindo, participando, falando das suas dores também, falando um pouquinho da sua história para a gente entender algumas superações que você teve, talvez alguns traumas que ainda carrega, para a gente trazer solução dentro disso também e muito mais por aqui no Entre Família, que só está começando. Dor silenciosa dos filhos em ver a mãe passando aí pela depressão e outros transtornos emocionais também. Bora com a pergunta do dia? Pergunta do dia para você já responder para a gente é o seguinte: se você já precisou ser forte em algum momento ali da sua vida para cuidar emocionalmente da sua mãe ou até mesmo do seu pai, de alguém da sua família, passou por esse momento? Como foi para você passar ou se está passando por esse momento aí também, tentando segurar a onda, equilibrar tudo ali, mas o seu emocional também precisando de cuidado? Compartilha com a gente. 12983150249 é o nosso WhatsApp, ou se preferir, tem o QR Code aqui ó, no cantinho da tela. Abre a câmera do celular, aproxima e aí você já está com a gente no WhatsApp também, tá bom? Meus amores, vamos pensar então sobre a depressão. Vamos pensar a partir de dados, inclusive, essa doença que afeta milhões de brasileiros. Isso mesmo, são milhões de pessoas que estão com depressão diagnosticada e pode ultrapassar os limites da vida individual. Aliás, não é que pode ultrapassar, de fato ultrapassa. Não há sofrimento de um, há sofrimento de muitos, ou se não de todos enquanto sociedade. O transtorno também pode mudar a rotina da família, afetar a relação entre pais e filhos. E segundo o Ministério da Saúde, a depressão está entre as condições de saúde mental mais frequentes no país. Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a depressão
é cerca de 50% mais frequente entre as mulheres do que entre os homens. Dentro de casa, os efeitos podem aparecer de diferentes maneiras, como isolamento, cansaço, falta de disposição, dificuldade para manter a rotina e o diálogo com os filhos. E quando os adultos não conseguem exercer algumas funções emocionais, os filhos como ficam? Os filhos podem acabar assumindo responsabilidades que não deveriam ser delas enquanto crianças. Especialistas chamam esse fenômeno de parentificação. É quando a criança ou adolescente passa a cuidar emocionalmente dos pais, tentando resolver problemas ou assumindo uma postura de adulto dentro de casa. Esse processo pode gerar sobrecarga, culpa e ansiedade. Por isso, além de cuidar de quem está em sofrimento, é importante observar também como os filhos estão lidando com essa realidade. Volto a dizer, um adoecimento mental de um é o adoecimento mental de toda uma família, com suas consequências, com suas adversidades. Mas se eu penso família, no contexto de também ter crianças presentes, como é que as crianças administram o sofrimento dos seus pais? Quem cuida destas crianças enquanto seus pais também precisam de cuidados? É por aí que nós vamos conversar no programa de hoje. Gente, esse assunto ele tem vários desdobramentos e para nos ajudar hoje aqui, nós vamos receber a doutora Rosângela Moraes. Ela é mestranda em neurociências, especialização em neuropsicologia e neurociência, especialista também em psicopatologia da adolescência. Por favor, bem-vinda. Muito bom receber você, doutora Rosângela. Por favor, senta ali com a gente na sala. Bem-vinda, querida. Obrigada. Bom tê-la mais uma vez. Igualmente. Você que é especialista em adolescência, essa semana fiz um programa sobre o envelhecimento e há um outro termo aplicado ao envelhecimento, ou a nós que estamos envelhecendo, como envelhecência. Oh, É legal? envelhecência. Envelhecência. Para acompanhar, você assiste lá o consultório de família, tá bom, meus amores? Mas ficando aqui no adoecimento dos filhos em relação aos pais, você já nos viu aqui apresentando a temática do programa de hoje. O que você, como psicóloga, especialista, neuropsicóloga, você tem a dizer a respeito dessa relação, adoecimento dos pais frente aos filhos e as suas demandas? Olá, que pergunta interessante para abrir o programa. Quando nós pensamos em um adoecimento, pensamos em depressão, nós temos que ter alguns dados também. Primeiro, que a Organização Mundial de Saúde diz que a cada 5 gestantes, ou aquelas que acabaram de ter os seus filhos, 1 em cada 5 tem depressão ou tem algum transtorno emocional. Então, nós estamos falando de algo que é política pública mesmo, nós estamos falando de algo de saúde pública. Agora, quando nós olhamos para esta relação da depressão, dos transtornos com a infância ou com a adolescência, nós percebemos que há um adoecimento de todos. Então, o primeiro ponto, nós temos muitos casos e temos um adoecimento. Por exemplo, uma criança, um bebê, não tem um manejo, não tem ainda este olhar sobre o mundo e como intervir sobre esse mundo. Então, o olhar que vai ter é sobre quem cuida. Então, o que é apresentado a este mundo para essa criança é através dos olhos, por exemplo, da mãe e do pai. Então, a criança não tem ainda esse olhar do mundo. Mas mantendo ali para essa criança, né, essa constante ideia de poder perder a mãe para depressão. E sabe, o que isso leva à vida adulta? Porque eu sou uma criança, não compreendo mesmo o mundo ao meu redor, não tenho ferramentas ainda para ajudar, mas ele fica com esse sentimento, olha, minha mãe está mal, ela pode ir a qualquer momento, eu posso perdê-la. Isso causa alguma coisa na infância que depois a pessoa vai para a vida adulta? E o sentimento de eu preciso fazer alguma coisa, Isso. mas o quê? Né? E esse sentimento ele é reforçado também. Quando nós escutamos diariamente, dizem para as crianças, olha, fica quietinho para você não deixar sua mãe nervosa. Ou aquela questão, por favor, fica, né, não traga problemas. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós percebemos, e não somos deterministas pensando na psicologia, mas pode sim trazer um trauma para essa criança, que provavelmente ao crescer tenha este olhar sobre si, pensando nesse estresse crônico, olhando para si, como vai enfrentar as dificuldades do mundo, mas sobretudo aquele medo
intenso de perda. Então, você conviver com medo que vai perder algo, que vai perder alguém, nós temos um desdobramento ali emocional tremendo. É uma carga, né? Um peso que você sim. carrega. Nós vamos pensar que esse impacto do adoecimento emocional da mãe, por exemplo, vem desde a concepção, vem desde a vida intrauterina também. E muitas vezes essa criança ou estas crianças, se forem mais outras, elas não saberão o que está acontecendo porque não é comum haver comunicação do universo adulto para o universo infantil. E esta criança ou esta família vai lidar com um silêncio, mas que não a ampara no sentido de, pelo menos, dar alguma explicação possível para uma criança entender. Então, esse também é um outro aspecto a ser considerado, né, Rosângela? E daqui a pouquinho eu quero ouvir mais de você sobre isso, mas por agora eu devo dizer, adiantar, acrescentar, que nós sabemos que mesmo que as pessoas tenham fé, mesmo que nós tenhamos fé, nós não estamos imunes a adoecermos, mesmo emocionalmente. Nós seremos melhor amparados nesse processo, porém, ainda há que se considerar adoecimento, mesmo na experiência de pessoas que tenham fé, repito. E por falar em fé, eu quero apresentar a você a revista Marcadas pela Fé. Nós vamos aqui considerar a história de 8 mulheres bíblicas, que têm as suas histórias relatadas na Bíblia, e o que nós podemos aprender com elas. Será que aprendermos com Agar? Será que temos algo a aprender com Maria e os seus desafios enquanto mulher, enquanto mãe? Será que nós temos como aprender da experiência de mulheres que viveram há milhares de anos, mas que com a sua história registrada na palavra de Deus, dali nós podemos extrair também aspectos que são aplicáveis à nossa vivência nos dias de hoje? O mesmo Espírito que falou a elas fala a nós? A mesma convicção que aquelas mulheres tinham a respeito de Deus, a mesma experiência que elas tiveram do ponto de vista de acreditar, também é válido para nós nos dias de hoje? O que é que está acontecendo com você? Depressão, ansiedade, medo, abandono, angústia, solidão, tristezas das mais diversas. O que você enfrenta nesse momento? Abandono, foi traída, mentiram para você, esqueceram de você, abusaram de você, da sua vontade, da sua boa vontade, do seu corpo, abusaram das suas finanças, deixaram você sentir-se um nada, um ninguém? O que outras mulheres têm a dizer a respeito de ressignificar a vida? Esta mensagem está aqui no Marcadas pela Fé e eu quero mandar para você com muito carinho. Eu só espero a sua ligação agora para a gente fazer esse primeiro contato no 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Liga agora, eu vou mandar para você pelo correio gratuitamente. Darleide, eu preciso pagar alguma coisa? Vai chegar um boleto junto com essa revista Nada vezes Nada, que é igual a nada, exatamente. O que você vai receber em casa é somente a revista Mulheres Marcadas pela Fé. 8 mulheres inspiradoras com suas histórias registradas na Bíblia. E a nossa história vai inspirar alguém? Será que um dia nós vamos contar a elas, a outras pessoas, aos nossos filhos, a outras mulheres que um dia nós estivemos numa situação de muita dificuldade, mas a esperança e a confiança em Deus nos transformou e transformou a nossa história? Vamos passar essa fé adiante. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Essa revista é para você. Legal demais, hein, Darleide? É tão legal você falando aí do pessoal que vai receber essa revista em casa sem pagar nada. E tem muita gente que fica se perguntando, tá, mas como assim? Alguém deve ter pago algum valor para eu poder receber essa revista. Pois é, claro, tem um custo para produzir, tem um custo para poder imprimir esse material, o custo do correio e tudo mais. Mas você não se preocupa porque tem os Anjos da Esperança. E quem são essas pessoas? A Rede Novo Tempo como um todo, para você entender, ela é mantida apenas por doações. A gente chama carinhosamente cada doador de Anjo da Esperança. E os valores que chegam para a gente aqui são dos mais variados. Tem gente que, por exemplo, tem gente que faz pães, bolos, vende para separar um dinheirinho para trazer para o Anjo da Esperança. Tem pessoas que ajuntam latinhas, tem empresários e assim
com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai somando esse total para que a gente produza materiais como esses e continue enviando materiais como esses para todo o Brasil. Essa revista, ela pode chegar de graça também, por exemplo, na capital do Brasil, né, em Brasília, onde nós temos hoje uma nova emissora de rádio da Rede Novo Tempo de Comunicação, que foi adquirida também com recursos dos Anjos da Esperança. Agora são mais de 3 milhões de pessoas em toda a capital que podem e que recebem esse sinal da Rádio Novo Tempo e podem pedir esse material e receber gratuitamente. Você viu? Aumentou o volume de pessoas que podem pedir esse material. Só que com isso, a gente precisa produzir mais revistas também. Por isso eu convido você, que já é um Anjo da Esperança, continue fazendo as suas doações. Se quiser fazer uma doação extra esse mês também, fica à vontade, faça aí conforme as suas necessidades, o seu coração. E para quem ainda não é Anjo da Esperança, entendeu qual é a missão e quer fazer parte também, Chave Pix aparece aí na sua tela também, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Se preferir, for mais fácil, abre a câmera do celular, aproxima aqui na tela, nesse QR Code que aparece, e aí você já vai direto para essa doação também, tá bom? Seja um Anjo da Esperança e bora levar esperança para mais pessoas. Vamos lá, e a gente já tem uma interação aqui, o pessoal participando do tema de hoje. É anônima essa participação, mas vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Aí. Esse assunto mexe comigo. Estava com 15 anos quando minha mãe, após o fim de um relacionamento, entrou em depressão. Eu me vi sozinha e perdida. Ela ficava só no quarto e eu tinha que dar conta de tudo para sobreviver. Era muito difícil. Chegar da escola e ainda ter que fazer tudo em casa. Fora o desespero de ver a minha mãe naquela situação. Foi muito doloroso. Uau, uma realidade enfrentada por muitos, infelizmente, né? Com esses dados que a gente viu ali, a quantidade de mulheres com depressão, 50% das pessoas com depressão, foi o que a Darleide trouxe ali, são mulheres, né? E dentro desse agravante que você trouxe, e eu até aproveito o link dessa interação dela para trazer para você, essa mãe nesse momento precisa também, lógico, da ajuda dessa filha, ou do filho, enfim, para poder ter um suporte, tanto é que algumas dizem, se não fosse meu filho, eu já teria, né, colocado um fim a tudo, ou a minha filha. Mas como a gente entender um suporte de uma criança ou adolescente, enfim, está carregando isso tudo? Sabe, o suporte que a gente imagina para isso é diferente para a mãe e é diferente para a adolescente. Só para a gente ter uma ideia, mais de 16% das mães de adolescentes mais de 16% das mães de adolescentes sofrem com depressão. Então, nós estamos falando em um momento de vida em que há uma reorganização deste cérebro para o adolescente, tendo que lidar com as suas próprias angústias e frustrações e muitas vezes também com características depressivas. Então, a gente fala que o cuidado ele precisa ser para todos. Não tem como atribuir uma adolescente que ela é responsável ou que ela tem que se desdobrar para atender a mãe neste contexto. Uma coisa é apoiar, outra coisa é carregar o peso. O apoio, ele é necessário para todos em casa, né? O apoio. Isso. Cada um vai apoiando o outro nas suas necessidades e nas questões. Mas quando nós falamos sobre o cuidado, nós não podemos... Carregar aquilo, isso, aí não dá. Nós não podemos colocar isso diante de um adolescente, né? Mas quando a gente olha para essa adolescente, que descreveu muito bem o sofrimento, nós temos uma questão importante ali. O quanto que a gente precisa ter rede de apoio, o quanto que precisa ter um manejo nessa casa, até mesmo para saber como que a gente vai lidar com os nossos problemas e com a questão do outro. Então, assim, neste caso, a gente necessita de rede de apoio, sim, para que não sobrecarregue. Com certeza. Gente, nós vamos continuando esse papo aqui no Entre Família. Daqui a pouco a Kimberly e também a Alana vão falar com a gente. Elas já estão ali no cantinho especial. A Darleide vai ali falar com elas, mas daqui a pouco, depois do intervalo.
Que legal ter você juntinho com a gente por aqui na TV Novo Tempo, a sua companhia de todos os momentos aí, né? Tem gente que vai dormir assistindo a TV Novo Tempo, assiste ali o André Leite, né? Faz as perguntas e tal, às vezes até um pouquinho do sermão, do que vem ali, aí vai dormir. Acorda, já liga cedinho, acompanhando a gente, fazendo as atividades do dia e a TV Novo Tempo fazendo companhia aí também. Que legal, obrigado você de todo o Brasil e do mundo que acompanha a gente aqui no Entre Família também. E falando hoje, né, pastor, sobre esse tema tão importante, relevante e de extrema necessidade de conhecimento de todos, né, que é quando a mãe, né, como que é, tem o sacerdote e a sacerdotisa do lar, né? Mas a gente brinca, a rainha do lar. A rainha do lar. Elas que dão o clima da casa. E quando uma mãe não está bem, rapaz, parece que toda a casa sente. É E já aconteceu aí, você menina ou você menino, ou você pensar também, já que já tem até os seus filhos, você pensa na vovó e tal, e o que você enfrentou com ela em algum momento de tristeza. A pergunta do dia é o seguinte: você já precisou ser forte para cuidar emocionalmente da sua mãe ou de alguém da sua família? Quando esse peso vem sobre um adolescente ou sobre um jovem, e a gente ainda não está preparado até mesmo sobre uma criança. É verdade. E isso repercute ao longo de muitos momentos da vida e a gente queria saber. Participa aí com a gente, manda a sua interação aí no 12 98 315 0249 e a gente vai continuar o papo aqui, recebendo aí a Darleide, recebendo aqui a Kimberly e também a Alana, para a gente bater esse papo e entender o que acontece aí no coração. Muito bem, de fato, já estou aqui do ladinho da Kimberly e da Alana. Quem é Kimberly, quem é a Alana? Eu sou a Kimberly, eu sou a Alana. A loira e a morena, que são irmãs, são médicas, escolheram a mesma especialização, né? Oftalmologia. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente para falar de serem filhas de uma mulher que sofreu muito com depressão enquanto vocês, crianças, assistiam a essa dinâmica familiar com a mamãe doente emocionalmente. Bem-vindas mais uma vez e obrigada. E contem pra gente o que vocês têm de lembrança de como eram aqueles anos em que vocês talvez não entendiam o que estava acontecendo, mas estava presente ali algo a ser considerado. Bom, eu vim primeiro, né, no caso, e inicialmente eu não via diferença nenhuma. Eu lembro que meu pai comentava: a mãe de vocês tem depressão, tem uma doença mental. Ok, mas falava assim, ele então, comentava um aspecto que eu acho que foi muito interessante. Ele nunca velou esse fato de nós. Ele sempre falou abertamente. E ele comentava isso para nós. Para mim, então, inicialmente, eu não percebi. Vocês têm quantos anos de diferença? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Quando você, então, está ali se entendendo de gente, você tem a mesma lembrança, a mesma memória que ela tem de que seu pai falava, isso já era um assunto que você chegou e estava ali? Sim, sempre foi tudo transparente. Ele nunca escondeu nada, ele sempre foi muito amável e falava: olha, a mãe de vocês tem essa situação, mas nós temos que amá-la, respeitá-la e a gente está aqui para se apoiar e se abraçar, e é isso. E como foi o Eu não lembro mais ou menos com que idade eu comecei a entender. Eu acredito que a partir de uns 9 anos que eu fui entender que ela tinha depressão em si. Mas eu lembro que tinham momentos que a gente estava na igreja ou em algum momento em que tinha muitas pessoas envolvidas e ela às vezes não estava bem. Ficava meio que era crise de pânico, que eu não sabia na época que era uma crise de pânico. E ela pedia água e aí eu aprendi que sempre quando ela não estava bem que eu tinha que buscar água. Então eu tenho essa memória de eu sempre buscando uma água e indo abraçar ela e ficar perto dela para apoiá-la nesse momento. Mas eu não entendia muito bem o que era. Eu acredito que a partir de uns 9, 12 anos que eu comecei a entender que ela tinha essa situação e eu queria ajudá-la de alguma forma, né? Ser um abraço para ela naquele momento. Abraço e água, né? Para a mamãe. Rosângela, a criança tem essa tendência, né, a perceber alguma situação fora do lugar ali, enfim, mas que caiba com que ela faça um carinho, um gesto de aproximação como ela fazia em relação à sua mãe. Isso é muito pertinente à criança em si, né, Rosângela? É muito pertinente, sim, principalmente ainda na infância, em que se procura agradar a mãe, procura estar bem pertinho.
e precisa deste toque, deste acolhimento. Foi interessante que quando elas citaram que a partir dos 12 anos começaram a entender essa dimensão, porque o olhar ele sai dessa parte que a gente chama desse olhar mais egocêntrico mesmo, que é natural da criança, de olhar que tudo gira em torno dela, se minha mãe não estiver bem é por minha causa. E quando chega por volta dos 12 anos, começa a ter um olhar mais filosófico para a vida. Então começa a entender o que é dito, começa a pensar em soluções mais plausíveis para essa situação, sem tudo envolver a criança, sem tudo envolver a si mesma. Então essa parte assim, é muito estudado, a esse desenvolvimento na adolescência em relação a mães com depressão. Aí vamos chegar na adolescência. Quais são as memórias que você tem que são mais difíceis? Que momento foi mais difícil para vocês na adolescência em lidar com a depressão da mamãe? Na escola, nós percebíamos que a nossa dinâmica familiar era diferente. Então, muitas vezes haviam programações de família para sair, por exemplo, passeio no shopping, algum parque. E muitas vezes nós íamos empolgadas, perguntar se nós iríamos. E aí ela falava, não, beleza, a gente vai. Só que quando chegava o dia, ela falava, ai meninas, eu não estou me sentindo bem. Aí a gente, mas você falou que ia, você disse que iria, mas eu realmente não estou me sentindo bem. Então, nós inicialmente entendíamos que, a cabeça de criança, né, adolescente, poxa, mas ela falou, ela não cumpriu. Mas à medida que o tempo foi passando, nós entendemos que quando ela estava, às vezes, para nos agradar nesses ambientes, ela de fato não ficava bem. E aí nós começamos a entender, realmente, quando a mamãe fala que ela não está bem, é porque realmente ela não está bem. E passamos a ter um olhar amoroso sobre a situação. E respeitar também quando realmente ela dizia que não tinha condições de participar de determinadas atividades. Esse amor, esse olhar amoroso e gentil em compreender a sua mãe, vem naturalmente, vem da percepção da inteligência emocional de vocês? Ou foi acompanhado também de algum outro amparo, de alguma outra fala, de algum processo terapêutico, mesmo que seja não de uma terapia, se não foi o caso, gostaria que vocês relatassem. Isso vem, portanto, de vocês mesmas, em perceber e admitir, ou vocês foram ajudadas a compreender melhor a situação da mãe? Eu acho que foi um conjunto, assim. Nossa família sempre teve uma conversa muito aberta, nós sempre conversamos, tanto é que até hoje não existe segredos da nossa família, assim. Assuntos velados. Assuntos velados. E quando meu pai percebeu toda essa situação, nós fizemos terapia um período, nós acompanhamos sim, mas não lembro exatamente quanto tempo, mas eu acredito que teve influência, sim, da terapia e também do meu pai, que sempre estava do nosso lado, ele via quando a gente estava chateado com a situação, ele abraçava, ele nos ajudava a entender de uma forma melhor. E também, a partir do momento que nós começamos a adquirir uma maturidade, nós percebemos que não era porque ela queria, ela não estava bem mesmo. Porque quando ela estava bem, ela fazia de tudo para estar lá. Então, a gente foi, com o tempo, amadurecendo e moldando essa parte. Mas um ponto importante também é que, ao mesmo tempo que nós entendíamos, às vezes nós íamos, tipo, eu quero ajudar, mas não consigo. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero me abalar emocionalmente. Então, às vezes, eu digo por mim, que às vezes eu tinha essa luta de querer ajudar, não conseguia, mas, ao mesmo tempo, ir para um outro extremo de, às vezes, a indiferença. Tipo, não quero me magoar. Mas aí, o meu pai entrava em cena e ajudava a dar esse equilíbrio emocional e também envolvimento em outras atividades, né? Desbravadores, nós nos envolvemos com música, aprendemos a tocar instrumentos. Então, isso ajudou a gente a organizar as ideias na mente e tipo, ok, a mamãe ela não está animada, não está bem para determinadas atividades. Mas se você está afim, você quer, poxa, então vai, eu te dou todo o apoio e se possível estarei com você nesse momento. Mas também entender que hoje vocês estão aqui em casa, mas amanhã vocês vão crescer e vão ter a vida de vocês, né? Somos uma família, nos apoiamos, mas vocês são livres para tomar as escolhas de vocês também.
Então isso eu acredito que ajudou e fortaleceu muito. Que lindo que vocês não ficaram desamparados, Não, né? Nem a sua mãe estava desamparada, porque tinha vocês, e tinha um marido que dava a ela esse suporte em cuidar das filhas, em ser cuidada. Seu pai, uma pessoa maravilhosa, ao que se percebe, um homem assim iluminado por Deus e cheio de força que Deus deu a ele, sabedoria para lidar com todas as adversidades envolvidas e com a sua própria dor, né? De ter que lidar com todas estas frentes envolvidas. E é o reconhecimento assim que vocês fazem à família de vocês, ao pai de vocês, que fez esse caminho ser menos doloroso do que poderia ser. 100%. Como é que está a mamãe nos dias de hoje? Ela ainda enfrenta os seus altos e baixos da depressão, faz o tratamento, acompanhamento, mas ela não conseguiu. É uma depressão crônica. Então, ela ainda está em tratamento, mas são altos e baixos da vida, né? E oscila um pouquinho. Um aspecto interessante é que ela não recusou o tratamento. Então, às vezes, conversando com alguns colegas, nós vemos que, às vezes, a família tem mais dificuldade quando o parente ou a pessoa em questão não aceita tratamento. Então, nós verificamos isso lá em casa. Então, minha mãe fez terapia, faz terapia com psicólogo, tem acompanhamento com o psiquiatra. A parte do exercício físico também é muito importante, relevante. Então, é algo multidisciplinar, né? E importante dizer também que não é questão de falta de Deus, né? Porque tem muitas pessoas que são muito fiéis, devotas e sinceras e ficam tipo, poxa, eu estou enfrentando essa situação, mas eu sou tão fiel, eu sou tão boa, maravilhosa, o que está acontecendo? E são coisas que muitas vezes não vamos saber explicar, né? E os profissionais estão justamente aí para dar esse apoio nesse momento. Como mão de Deus, né, para nos Exatamente. ajudar nessa jornada. Rosângela, acho que vale a pena a gente só pontuar mais uma vez o que é o chamado ou a chamada depressão crônica. A depressão, ela é multifatorial e é quando você realmente precisa de tratamento a longo prazo. E isso não é fraqueza, não é falta de fé, não é falta de força de vontade. Então, nós estamos falando de um aspecto multifatorial. Tá? Então, o que requer, sim, atenção, é uma doença. A gente precisa ter este olhar, acolhimento e tratamento adequado também para isso. O que então para vocês foi marcante, se nós pudermos dizer assim, dessa jornada? Hoje vocês são jovens adultas, profissionais, já com uma profissão escolhida, tem gente aí pela frente que vai casar, não é? Ou seja, mas aí olhando para essa história, para essa jornada, o que vocês diriam que foi significativo e é mais significativo do aprendizado, se assim podemos dizer, que de fato é? Acho que a liberdade de comunicação, isso é muito importante, de se conversar sobre o assunto, né? E entender que, da mesma forma que existem inúmeras doenças, as doenças mentais também necessitam de carinho e atenção, né? Não menosprezar esse tipo de situação. Envolvimento em atividades, então, estudar um instrumento, um idioma, participar das atividades da igreja, ou às vezes natação, esportes, né? Estar envolvido de certa forma em alguma atividade. E ao ver o pai ou a mãe, né, nessa situação, estar ali como um apoio nesse momento de não julgá-lo, mas ao mesmo tempo também fortalecê-lo a procurar ajuda, né? E também se encontrar nessa situação, respeitar o momento da pessoa também. E você, meu amor? Eu acredito que é ter esse olhar para o outro, porque às vezes o que é pesado para o outro é leve para mim. E às vezes eu olho com um olhar tipo, isso é tão banal, tão simples, mas às vezes para o outro não, que é uma folha para mim, às vezes é uma pedra para o outro. Então, eu acho que é mais essa questão da empatia, de entender que cada um sabe o que passa, só a gente sabe o que passa na nossa cabeça e ter humildade de buscar ajuda, mas o essencial foi o apoio à família e é isso, a presença de Eu Deus. lembro agora do apóstolo dizendo para que nós levemos as cargas uns dos outros. Sim. Né? É difícil para filhos levar cargas dos seus pais, porque há uma discrepância de maturidade, de idade, de percepção de mundo, de linguagens. Mas, de alguma maneira, quando o elemento amor se faz presente, como no caso da família de vocês, tinha um amor, tinha um adoecimento de um, mas tinha um amor que
fazia com que esse amor girasse, não deixasse com que todos adoecessem, mas fossem amparo para quem naquele momento necessitava mais. Então, muito provavelmente, nós devamos considerar mais profundamente o que significa levarmos as cargas uns dos outros em amor. Muito obrigada por terem vindo aqui compartilhar essa história. Leve nosso abraço para a família, para sua mãe em especial. Que Deus a abençoe muitíssimo e que vocês sejam abençoadoras na vida de outros também. Obrigada, Amém. viu? Muito obrigada, é um prazer. Obrigada. Grande bênção, né? A gente vê as filhas envolvidas aí nesse processo de cura da mãe, elas buscando esse apoio no pai, buscando apoio também com ajudas, né, terapêuticas. E assim, a gente sempre vê as mães como mulheres de fé, mulheres de oração. E a gente costuma até dizer muitas vezes que a oração de uma mãe, ela parece que tem mais poder, tem mais força, mas quando essa mãe ela está sem forças para poder seguir em frente, essa mãe talvez está no leito de uma cama, não querendo sair, não querendo muitas vezes nem tomar banho, cuidar da casa, ela precisa muito da oração dos filhos também. Todos nós, como a Adelaide comentou, precisamos cuidar uns dos outros, apoiar, acolher, amar, orar sempre uns pelos outros também. E lembrar sempre dessas mulheres de oração, dessas mulheres valorosas que temos ao nosso lado. E com isso a gente lembra dessas mulheres da Bíblia também que marcaram a vida não apenas de uma geração, não apenas daqueles que estavam ao seu redor, mas continuam marcando a vida de muitas pessoas nos dias de hoje também. Marcadas pela fé. É a revista que a gente quer enviar para você que está acompanhando aqui o Entre Família. Entre em contato com a gente agora através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e peça esse material que chega gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Marcadas pela fé. E mais uma vez digo, reforce aí as orações por suas mães, viu? Pelas nossas mães, né? Tem minha mãezinha também, Dona Elza, beijo. Em vários momentos vi minha mãezinha também não querendo sair de casa, tal, a gente sentindo ali aquela depressão, ela faz o acompanhamento, o tratamento da depressão e às vezes a gente força um pouquinho, mãe, vamos lá, por favor, tal, aqui, ali. E como elas comentaram, né? São altos e baixos, mas orando sempre por elas, intercedendo, e Deus com certeza vai colocando a mão poderosa sobre essas mulheres valorosas e trazendo a cura para elas também, elas que influenciam todos ao redor delas também, né? Entre em contato com a gente, peço a revista, a gente envia gratuitamente para você. Amores, agora nós vamos de interação, porque mexe com a vida de muita gente ali do outro lado, filhos, famílias, enfim, de modo geral. Nós vamos saber agora da interação da Clara, não é, pastor? Vamos lá, vamos lá. Clara Cerqueira. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Clara. Boa tarde. Quando meu pai ficou viúvo, foi desafiador. Estava arrasado com a perda da minha mãe, mas precisei ser forte e não deixei transparecer para o meu pai, pois ele quase caiu em depressão. Era solteiro e morava com eles e não pude sentir meu luto para cuidar do meu pai. Olha, de algum jeito aqui, o que ela viveu, esse bastidor aqui da Clara. Quando a gente fala sobre o luto, em algum momento ela vai vivenciar esse luto. Ser forte para ajudar o outro, ele tem a sua característica e tem a sua importância, mas não pode, em momento nenhum, descuidar de si mesmo e das emoções, tá? Então a gente olha, teve todo um cuidado ali em relação ao luto, mas precisa olhar para si mesma também. É importante verificar os sinais, é importante fazer essa leitura de si, como que você está neste momento. Então, o cuidar, este apoiar o outro é importante, mas olhar para si neste contexto também. Acolher essa... solidária ao pai em algum momento de entender que o pai viúvo, se ela também caísse em depressão, é automático. Os filhos também têm uma sensibilidade de ver quando a gente está passando por algo que eles são solicitados sem um pedido formal. Olha, eu estou entendendo aqui algo que eu posso contribuir, mas esse depois cair em si e entender o que vivenciou, chega o momento também disso. É o que ela acabou de entender aí na fase mais adulta. A
já dá a entender que de repente hoje ela está casada e viu Agora, o pai veja, passando por isso. Mas veja bem, o que acontece, né, com a nossa dinâmica pessoal? Quem perdeu a esposa, Foi ele. ela perdeu a mãe. Então, Sim. Eu quero dar suporte àquele que está em sofrimento, muitas vezes no desejo de dissipar a sua dor, mas eu não estou levando em conta que E também tem. Fica eu tenho escondendo, não uma dor acolhendo a essa ser dor. administrada e que talvez o que pudesse ajudar a fluir nesse processo seria que nós sofrêssemos juntos. isso. Mas às vezes, especialmente mulheres, né, Rosângela, tem É. aquele desejo de acobertar a todos e não deixar o outro sofrer, porque Olha aí, não ser um peso diferente para o pai. E Mas isso peraí, estoura em algum e ela momento não consegue também. ver, né? então vamos dar as mãos e sofrer juntos, pai? Isso, você conta a sua angústia, porque são dores diferentes. Exato. Né? Você conta a sua angústia, eu também posso expressar a minha, porque nas dores, essa questão de se juntar é muito melhor, mais assertiva. A gente, claro, não tem uma receita, mas assim, seria o ideal que a gente pudesse repartir ou compartilhar a nossa dor. Então, quando a gente chora junto, quando a gente ri junto, ameniza. Eu não preciso diminuir a sua dor quando eu estou sofrendo. A gente pode repartir. Então, acho que Isso, essa até questão a da questão lei ela é da- bem importante. O negligenciar, porque às vezes fica nessa, não, eu preciso ajudar, ai, mas eu preciso cuidar de mim, não, mas eu preciso ajudar. Aí você acaba negligenciando o seu sofrimento em detrimento disso. Não posso negligenciar o sofrimento do meu pai, mas estou negligenciando o meu. É sensacional isso, dá as Isso. mãos e vamos chorar juntos. Quando a gente perdeu a minha avózinha, mãe da minha mãe, no caso, que era uma segunda mãe para mim também, até hoje, isso tem 1 ano e pouco mais ou menos, eu sonho com ela, às vezes eu ligo lá para minha mãe, a gente conversa, a gente troca fotos. Então, e quando a gente estava junto lá também, dava o suporte para minha mãe, chorava junto com ela, e é aquela troca toda ali, né? De sentimentos e tal. E aí vai trazendo uma leveza maior, né? Eu cuidando dela, ela cuidando de mim, a gente se cuidando uns dos outros Ou ali, seja, foi aliviando a ninguém carga. está usando a capa de super-herói para salvar. Ignorando a dor do a outro. É todos. chorar com os que choram Sim. e sorrir com os que sorriem. E- Dentro desse contexto, acho que a vida vai equilibrar. E tem, repito, especialmente as mulheres, querem ser super-heroínas. Querem impedir de o filho sofrer, querem impedir de o pai, a mãe, de o marido, de todos sofrerem. Tá aí Nós os não dados, né? somos super-heroínas. E às vezes, super-heroínas foi ótimo. E às vezes a gente tem essa dinâmica de ser super-herói muito sem considerar que é algum tipo de controle que eu quero manter. É alguém controlador. Eu controlo a dor, o sofrimento, a tristeza, a dificuldade do outro. Mas frente à morte, você não pode controlar nada. Então, o ideal é a gente reconhecer que nós todos precisamos chorar, sofrer, sentir. E melhor vai ser se nós fizermos isso juntos. E aí a gente consegue também aliviar as nossas dores juntos. E assim, tem aprendizado, tem sabedoria nisso, né? Gente, você vê que o assunto de hoje, ele vai rendendo desdobramentos, porque essa é a vida real. Mas nós vamos seguir por aqui conversando mais sobre isso depois do intervalo. Fica aí com a gente já volta. A vida deixa várias marcas na nossa história. Você e eu podemos lembrar de coisas que marcaram a nossa infância ou adolescência e que hoje são vistas na vida adulta de uma maneira que pode sim trazer memórias positivas, mas algumas que a gente não gostaria de lembrar. Não sei como é que você está construindo a história da sua vida ou como a sua casa foi construída, mas eu tenho certeza que toda pessoa que hoje entende uma referência de influência positiva e abençoadora está ligado possivelmente à figura da sua mãe ou à figura do seu pai, obviamente, mas na Bíblia tem mulheres que marcaram gerações e que as histórias delas chegam até hoje porque elas tiveram uma reação positiva diante das dores que a vida trouxe. E eu sei que Ana, por exemplo, ela colocou para Deus aquilo que ela estava ali sentindo de falta em relação a um filho. E Deus, ao ouvir a sua oração, refez todo um caminho, uma trajetória no coração de Ana para que ela entendesse que nada passa desapercebido
aos ouvidos, aos olhos de Deus. Ele é sensível às nossas dores. Sabe, você está aí em casa com a sua história. E passar por depressão, como o tema de hoje nós estamos tratando, quantas mulheres ao longo da história enfrentam esse problema sozinhas e olhando para os filhos, elas não encontram apoio nem para sequer se dar ao luxo de entender que estão com um problema. E elas não têm escolha, só precisam caminhar. Eu não sei se eu estou falando para uma de vocês que passa por isso, mas você não deve passar por isso sozinho. Por isso que aqui, no Entre Família, você tem vários materiais que vão falar ao seu coração, mas especialmente nesse ambiente onde a depressão tem levado muita gente, a história de fé de 8 mulheres da Bíblia que decidiram contar da sua vida e confiança completa em Deus elas colocaram. Você também pode olhar em meio às suas dores para um Deus que continua te enxergando, te vendo. Pede para a gente a revista, que a gente está aqui hoje através do WhatsApp, dando uma oportunidade de forma gratuita de você pedir essa revista para a gente. É o 1298-244-4449. Pastor Nelson, mas eu vou pagar? Não vai pagar nada. Você vai receber, o pessoal da Escola Bíblica vai anotar direitinho o seu endereço e vai chegar aí na sua casa e você vai ter uma leitura que vai ser abençoadora e trazendo para você um refrigério ao coração, que é isso que às vezes a gente precisa de respirar. E essa coisa do coração precisa sair e depositar nas mãos de Deus a solução para todas as dores, inclusive para a depressão. Pede para a gente a revista 1298-244-4449. Fica com a gente aí, vamos continuar conversando desse tema importante, mas eu acho que já teve gente aí que mandou interações para nós. Parece que tem coisa aí chegando para a doutora Rosângela também comentar com a gente. Vamos lá. Uau, e esse tem também luto nessa história, viu? Anônima. Minha mãe aos poucos foi se tornando alcoólatra e eu cresci vendo tudo isso. Não tive o apoio dela na adolescência e vi muita coisa que foi me afastando dela. Há 3 anos meu pai faleceu e eu precisei mais uma vez ser forte para não vê-la ter recaída. Vivo uma relação muito difícil com ela, porque guardei tanta coisa e hoje vejo o quanto o meu emocional está abalado. Uau! Escuto diariamente. Se eu soubesse, se eu tivesse visto, se eu tivesse resolvido. Então, mesmo na fase adulta, a culpa ainda cai sobre o indivíduo, sobre aquela criança ali. Quando convive-se nessa relação familiar, mesmo que se cresça, leva as mesmas culpas. Então, eu deveria ter visto, eu deveria ter resolvido, eu deveria ser forte, eu tenho que ser desta forma. Então, quando a gente olha para as complicações ou as vulnerabilidades existentes, nós vemos da seguinte forma: quando se é criança, podemos falar sobre essas fases? Quando se é criança, que precisa ter este elo maior, que todo cuidado é necessário para aquela criança, precisa ter aquele convívio olho no olho. Quando a mãe ela tem depressão pós-parto ou quando ela está neste processo e tem uma dificuldade de ter essa conexão, mas é criança. A gente fala, mas ainda é um bebê. Quando se é criança e exige um pouco mais, essa mãe fragilizada, essa mãe em vulnerabilidade, acaba não podendo dar esse suporte que uma criança precisa. O que uma criança precisa para ser emocionalmente saudável? Ter o cuidado, ter um olhar sobre o mundo, ter as suas emoções também amparadas. Primeiro item, ter as suas emoções amparadas. Quando a gente lê relato desse, que eu preciso ser forte, é que as suas emoções não foram paradas. Então, eu preciso ser forte para quê? O que é ser forte? Então, quando isso não é resolvido, quando isso não é dado, não tem acolhimento, nós temos adultos que podem estar fragilizados. Na fase da adolescência, nós temos o período incrível que eu preciso de ter este amparo, eu preciso saber que eu posso, eu preciso saber quais os medos. E na fase adulta a gente precisa estar com isso resolvido. Sabe o que eu percebi ali? É também uma mágoa muito grande por ter uma mãe que se entregou ao alcoolismo e a ter deixado desamparada. Tem depois a perda do pai.
Mas eu chamo a atenção para esse aspecto da mágoa que tem de ter ficado desamparada, especialmente do cuidado da sua mãe. Um ressentimento, uma tristeza muito grande de não ter tido tempo de ser uma criança, de ser um adolescente, de ser hoje um jovem adulto ou adulta e lidar com as suas próprias questões da vida. Então aí muito possivelmente vai precisar parar e cuidar de você, buscar essa ajuda direcionada a você, porque você é candidato fortíssima a também ter depressão profunda, por conta de todo o ambiente, dos vínculos inseguros que estão presentes aí nessa relação com mãe e com pai, que já é falecido, enfim, e talvez até com outras pessoas. Você, por ser filha de alguém que você descreveu como descreveu, em sofrimento, que tem uma história de dor, com certeza, você precisa de tratamento, vai cuidar de você, vai olhar para você, vai dar lugar ao seu ressentimento, à sua raiva, dá nome a isso, não fuja, não negue, cuida de você, para que você não venha reproduzir isto nos seus filhos e noutras relações da vida. Você precisa de ajuda. Se a sua mãe não se entregou a ser ajudada, por exemplo, não faça isso com você mesma, tá bom? E o nosso abraço e o nosso carinho para você, meu amor. E até uma dúvida que me vem aqui também, se filhos de mães com depressão, eles têm alguma tendência a entrar em um relacionamento, talvez... não sei, talvez mais de maior dependência emocional dessa pessoa, ou é o inverso? Tem possibilidade, mas a gente não é determinista, tá? Tem possibilidade sim, porque a gente aprende como são as relações, como a nossa primeira relação, que é a família. Então, é possível, sim, essa dependência, achar que eu tenho que ser forte o tempo todo, para não provocar tudo isso, porque até a mágoa anterior, existe também essa questão, se sou eu que estou provocando. Então, sou eu que provoco, a criança pensa muito nisso, o adolescente também, e quando chega a fase adulta, será que sou eu que provoco? Então, eu preciso cuidar tanto para que não aconteça a mesma coisa em casa. E aí a gente tem um sofrimento silencioso também, deste adulto, que vai guardando ressentimento, guardando as mágoas e cuidando, abraçando todo mundo, mas não se abraça. Uau! Olha, falando em abraço, acredito que, mudando um pouquinho de assunto aqui, tem muitos pais, mães, enfim, de primeira viagem acompanhando aqui o Entre Família, talvez papai que está naquela licença paternidade aí, ou conseguiu emendar com as férias, tá em casa com um bebezinho aí, Ei, coisa boa, esse cheirinho de neném em casa é tão bom, né? É bom demais. Só que, claro, a vida muda, a gente sabe disso. Então, a gente traz agora para você mais um episódio daquele quadro Famílias de Primeira Viagem. E hoje a gente fala um pouquinho sobre os pais, né? O papai de primeira viagem. E a gente conhece hoje a história do Derek, contando pra gente como foi essa vivência dele e como tem sido nos dias de hoje aí também, já com 2 meninas em casa. Vamos conferir. Se tornar pai é um momento que nenhum homem está preparado totalmente até passar por isso. O modo como Derek enxergava o mundo mudou completamente com a chegada das suas filhas, Laura, de 6 anos, e Alice, de 4. Esse pai, que nasceu junto com a sua primogênita, conta que teve todas as decisões e prioridades transformadas de forma muito natural. A gente planejou, né? A primeira filha, foi tudo pensado. Eu pintei o quarto, a gente montou os móveis, então assim, tinha todo já um desenho na cabeça do que haveria de ser. Claro que a gente nunca tem a certeza, mas a gente já imaginava. Só que a Laura nasceu no finalzinho de fevereiro, dia 24 de fevereiro de 2020, passado ali uns 20 dias mais ou menos, teve pandemia, então fechou tudo, a gente já não sabia muito o que iria acontecer. E também teve o puerpério, que é natural, só que isso desencadeou numa depressão pós-parto. Então foram assim, meses de luta, uma luta às vezes assim, sozinho, porque a gente tinha apoio, claro, da família ali, mas no geral era eu e minha esposa.
Jéssica começou a se dedicar intensamente aos tratamentos com diversas consultas e medicações. Durante todo esse período, Derek esteve ao lado da esposa, dando o suporte necessário para ela e para o bebê. Porém, o medicamento trouxe consequências e ela não pôde mais amamentar a filha. E assim, era algo que de fato não esperava. Obviamente, eu não sabia o que seria ser pai na prática, então eu sabia que ia ser algo diferente do que a gente esperava, mas a depressão ela trouxe algo além disso, porque, enfim, a minha esposa ela estava ali, mas muitas vezes ela não estava. É uma situação toda delicada e eu tendo que lidar com o novo de ser pai, com essa situação de ter que apoiar a minha esposa a todo momento, enfim, pensando muitas coisas que poderiam acontecer. Muitas vezes trabalhava, chegava, tinha que ajudar alguma coisa em casa. À noite ela tomava medicação, dormia e eu ficava acordado com a criança. No outro dia eu tinha que trabalhar de novo. Então foi toda uma rotina que sugou muito, mas assim, me ensinou muito de Deus. Então, em algum momento ali, eu nessas orações de madrugada, querendo entender, Senhor, por quê? A gente planejou, estava tudo certo, por que isso? E Deus falou comigo, assim, uma música e no silêncio, eu só ouvindo a música e Ele falou e eu entendi, assim, o cuidado dEle. Apesar de todo aquele furacão que eu estava vivendo ali como pai, Ele estava cuidando, a mão dEle estava. E isso, assim, fortaleceu o meu relacionamento como esposo de uma maneira, assim, eu já amava a minha esposa, só que ter que praticamente, não dei minha vida literalmente, mas me dediquei totalmente para isso, é uma transformação que assim, eu não consigo, acho que medir em palavras o que isso mudou em mim. Construir uma família aos pouquinhos realmente exige muito de um casal, mas a psicóloga Virgínia Quintanilha explica que deve ser dada uma atenção especial ao papel da paternidade. O pai é um pilar dos filhos e da esposa, o que pode desencadear muita insegurança, medo e senso de responsabilidade em torno dessa construção da figura paterna. Essa questão da depressão pós-parto, ela é uma questão que também influencia o pai de uma forma direta, porque esse pai ele vai precisar dar um suporte maior para a família, para a esposa. Então, a gente observa que também vai ter muito mais responsabilidade em cima desse pai. Por isso que também é importante a gente cuidar desse pai com muita atenção e carinho. Com a chegada de uma criança dentro de casa, as responsabilidades do Derek aumentaram muito, porque agora o bem-estar de duas menininhas dependia dele. Porém, todo o empenho em abrir mão de alguns dos seus próprios sonhos para proporcionar o melhor para as filhas traz muita felicidade. Quando minhas filhas chegaram, mudou totalmente a questão de responsabilidade. Na verdade, assim, responsabilidade ela já existiria, mas as nossas escolhas do que a gente faz. Então, as decisões do que a gente vai comer, de onde a gente vai, o que a gente vai conversar. Quando a gente vai comer algo, a gente sabe às vezes que não faz tão bem pra gente e a gente come. Enfim, talvez não é algo tão saudável, mas a gente vai ali, às vezes abusa um pouco do açúcar. Com a criança, muda a nossa visão. Não, agora eu tenho uma responsabilidade, tenho que cuidar dela. Eu sei que fazia mal pra mim, eu tomava ali uma precaução, mas não era tanto. Então a gente muda a questão de alimentação. Então hoje em dia em casa, prioridade é feira. Então todo domingo eu vou na feira, a gente compra fruta, a gente busca a alimentação mais saudável possível para elas. E até eu tenho assim, eu tenho uma meta na minha vida em relação às minhas filhas, que é proporcionar para elas oportunidades. Então eu vim de um lar mais pobre, sempre estudei escola pública, não que seja ruim, mas enfim, era a condição que se tinha. O que eu pretendo proporcionar para elas é uma educação dentro da igreja, dentro da escola adventista, porque além de educação, a gente tem um preparo para a vida, né? Então eu vejo essa responsabilidade. Eu vou deixar ela em qualquer lugar? Vou deixar com qualquer pessoa? Não, a gente precisa tentar se cuidar ali. Então, o que isso gera pra gente? Às vezes, abrir mão de eu queria trocar de carro. Não vou trocar de carro porque eu tenho outra prioridade. Eu queria viajar. Não vou viajar porque eu tenho outra prioridade. Então, os lugares que a gente vai, a alimentação, como eu já mencionei, conversas dentro de casa, a gente vai sempre tomando cuidado, porque tem esse senso de responsabilidade. Ser pai e mãe é muito fácil. Agora, cuidar de uma criança de verdade, aí exige adaptação e mudança. Quando o homem se torna pai, muda a forma dele enxergar o mundo, a forma como ele cuida da vida dele também, porque ele quer estar bem para poder conseguir criar esses filhos, e a forma também que ele deseja ser
visto pelos filhos. Os filhos enxergam os pais como espelho. Então, a parte comportamental desse pai, ele vai ficar muito mais preocupado como que ele vai se comportar, como que ele vai lidar com o mundo em sua volta, porque ele sabe que a forma que ele se comportar, ele vai estar de uma forma indireta refletindo nesses filhos. E também é muito importante ter essa rotina saudável dentro de casa. Então, o pai, quando ele coloca, né, essa questão da previsibilidade nos filhos, porque os filhos eles precisam de rotina, precisam de horário para se alimentar, ter um horário de lazer, ter um momento para estudar. Então, quando a criança ela tem essa previsibilidade dentro de casa, crescem crianças muito mais seguras e muito mais saudáveis emocionalmente. Hoje em dia, Derek nem consegue mais imaginar uma vida longe da paternidade. Ele é o herói e maior parceiro das filhas e conta que toda essa transformação vale a pena, já que é o porto seguro das pequenas que o retribuem com tanto amor. Acho que antes de me tornar pai, eu era alguém comum, que vivia buscando o que todo mundo busca, né? Um bom emprego, uma boa posição, um relacionamento, já era casado, um casamento feliz, estável. Acho que hoje eu continuo da mesma maneira, com esses pensamentos, mas agora recebendo, acho que algo que talvez eu não merecesse, assim. Um sorriso, às vezes, é até difícil de não se emocionar, mas um sorriso, um papai eu te amo, você é o melhor pai do mundo e todo mundo vai escutar isso, assim. Mas são pequenas coisas, assim, do nosso dia a dia que acho que esquenta o nosso coração e como eu já disse, faz a gente entender como que Deus consegue amar a gente, e aí me muda para que eu possa amar o próximo também, começando das minhas pequenas, mas partindo isso para o meu relacionamento com qualquer pessoa. Acho que a transformação ela é natural quando a gente decide viver isso, e sinceramente, eu não entendo quem decide não viver. Quem decide sair, falando no caso do pai, que não quero e vou talvez pagar uma pensão e tá tudo bem. Enfim, são várias realidades, não é meu papel julgar, mas assim, eu não consigo entender como não decidir viver esse relacionamento com um filho que eu aprendi a viver nesses últimos 6 anos. Derek, sua família linda, suas filhas lindas. Obrigada, querido. Amores, nós vamos para o intervalo e logo depois nós continuamos por aqui com as suas interações, as suas perguntas. Fica com a gente, o seu Entre Família é todinho para você. Até já. Tá beliscando um negocinho gostoso. E aí, aqui, ó, esses dois aqui só comendo aqui, eu olhei de lado, eles pegando, né, no pulo, hein? Gente, e aí, como é que tá você nessa tarde, você fazendo as contas aí com o assunto? Pode ser que mexeu com o coração de alguns, mas hoje a gente está falando também nesse momento de algo que mexe com o coração constantemente aqui da Novo Tempo. São pessoas que se unem aqui a nós e que entenderam que foi esse chamado de missão que a Novo Tempo promoveu através do Anjos da Esperança. Vocês já estão vivendo esse bastidor de milagres há alguns anos. Gente, como cada mês, de maneira especial, se levantam recursos para manter tudo isso aqui. É verdade, é tão bonito ver quando as pessoas vêm para conhecer a Rede Novo Tempo e elas ficam impressionadas, né? Uau, como pode? Pessoas do meio de comunicação mesmo, mas sem ligação com a igreja e tudo mais, eles ficam impressionados como tudo isso pode ser mantido por doações. E a gente sempre fala, é a mão de Deus. Não tem outra forma, né? É a mão de Deus conduzindo toda a história no plano da salvação. É Ele quem nos oferece a oportunidade da salvação, nos fazendo conhecer o Evangelho em Cristo Jesus. E pensar que a Novo Tempo está nesse processo de anunciar o convite de Deus para que nós sejamos tornados filhos em sua graça e misericórdia. Pensar que nós somos uma igreja que trouxe para o Brasil o primeiro programa evangélico em televisão, que é o Fé para Hoje, que permanece no ar até agora. Nós temos o primeiro programa, um dos primeiros programas de rádio também, A Voz da Profecia. Temos os Arautos do Rei, conhecido em
todas as denominações, pela sua história em louvar a Deus, em pregar o Evangelho através de canções. E a Novo Tempo vem com seus 30 anos. Esse ano nós estamos celebrando 30 anos de TV Novo Tempo, da maneira como nós vivenciamos hoje. Nós temos uma rede de rádio, nós temos tantas iniciativas na comunicação para um único fim: anunciar Jesus. E nós precisamos estar juntos, precisamos de suporte de oração, divulgação, mas também suporte financeiro. Para vocês terem uma ideia, nós estamos celebrando ainda a chegada da Rádio Novo Tempo em Brasília. Uau! O que é maravilhoso. Portanto, você aí em Brasília e região, algumas cidades de Goiânia também, pode nos ouvir na 92.9 FM. A palavra de Deus sendo compartilhada 24 horas por 3 dia. milhões de pessoas podendo acompanhar a rádio, né? Recebendo, olha só, 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas recebendo o sinal da Rádio Novo Tempo nessa região do Brasil. É sensacional interagindo. isso. Lindo. E interagindo com a gente, pedindo já as publicações que a gente tem aqui, verdade. mas também a plataforma digital. As duas coisas que entram nesse mês de agosto, para a gente mandar especialmente para essa nova audiência de Brasília, todos os materiais que a gente fornece aqui. Então nós estamos dando um fôlego extra aí na produção de tudo, mas também na plataforma digital, que vai oferecer caminhos para que os estudos da Bíblia em várias fontes continuem também chegando ao coração. Então tem aí um QR Code aparecendo na tela. Que tal agora você se tornar um anjo da esperança? Seja Novo Tempo, seja anjo da esperança. Participa com a gente aí. anjos@novotempo.com, essa é a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Para facilitar, tem um QR Code ali no cantinho também. Abre a câmera do celular, aproxima, aparece aquele link no cantinho, apertou ali, você vai direto já para fazer a sua doação também, tá bom? E diga: sou anjo, Bora. sou Novo Tempo. Eu vou levando um negócio olha só, desse aqui, ó. Enquanto você Gostoso, mastiga viu? um milhozinho, nós vamos ler uma interação. Vamos? Muito Vamos ver bem. quem que está falando com a gente aqui já. Miriam Santos, Tanguá, Rio de Janeiro. Olha aí a cidade de Tanguá. Olá, trio maravilha, Opa! boa tarde. Boa tarde. Há alguns anos atrás, perdi minha irmã, casamos juntas, entramos juntas na igreja. Quando ela faleceu, entrei em depressão. Chorava constantemente e não queria mais viver. Foi aí que as minhas filhas entraram em ação procurando um psicólogo. E eu sempre falava que o meu psicólogo era Jesus, mas aí que dei mais valor a esse grande profissional. Fiquei 1 ano e meio sendo acompanhada e hoje posso dizer que foi uma bênção, porque eu diria, completaria essa mensagem, né? Ela entendeu que Jesus envia meios de nós sermos acolhidos, ajudados, como um bom psicólogo que te acolheu, né, Rosângela? Nossa, que interessante. A Organização Mundial da Saúde vai colocar a espiritualidade também como um pilar de saúde mental. Mas ela ouvir as filhas, percebe ali? As filhas, elas entram em ação, indicam um caminho e esta mãe, a princípio resistente, fez a terapia. Então, quando a gente pensa nessa dinâmica, é muito importante que cada um ocupe o seu lugar. Então, a mãe, ela faz a terapia, não é fraqueza, continua tendo Jesus ao lado, não tem problema, mas faz esse acompanhamento. Olha que dinâmica incrível, né? As filhas tomaram uma postura ali. Tomaram o lugar certo na ação. Elas não decidiram carregar o peso pela mãe, mas sim ajudar e apoiar a mãe e encontrar aquilo que seria a solução. Acho que a fórmula aí ficou boa. E parabéns, meninas. Deus continue abençoando vocês. É incrível as formas que Deus opera milagre, né? Deus opera milagre através de pessoas que Ele coloca à nossa disposição e coloca, até mesmo tem pessoas que têm preconceito, não, eu vou tomar medicamentos e tal, é aquela muletinha, pra você começar a andar até melhorar ali, pronto, aí joga a muletinha para os lados e segue o barco, né? Então a gente não precisa entrar com preconceito nessas questões, não, Deus vai me curar, e Deus está mandando vários sinais ali para te curar, vários suportes, caminhos para trazer a cura para você, e assim Deus vai trazendo a cura também. Ele pode fazer, desaparecer do nada? Pode. Mas ele deixa pra gente também... Menino, tinha horas que Jesus curava pela palavra, outra hora ele cuspia no chão e fazia uma laminha, colocava no olho do cego. Outra hora ele dizia, vai ter com o sacerdote, vai ao templo. As maneiras que Deus... Outra hora ele diz para cobre Adão e Eva com a roupa
substituindo a figueira que eles tinham usado, ou seja, a dinâmica que Deus usa Mergulha como 7 soberano, a Ele cabe dizer, não sejamos, portanto, daqueles que negam o agir de Deus em todas as frentes para nos salvar. Rosângela, muito obrigada, muito bom recebê-la mais uma vez, mas ainda tem interação, né? Tem. Então, mais uma aqui, ó, vem cá. Cleide, boa tarde. No dia 19 de março, a minha mãe, de 78 anos, caiu e fraturou a coluna. Fiquei cuidando dela, do meu filho, da casa e do trabalho. Dia 15 de maio, meu único filho, com apenas 10 anos, veio a óbito e eu continuei cuidando da minha mãe. Hoje eu sinto que estou doente e continuo cuidando da minha mãe que está acamada. Pergunto para Deus quando essa luta vai passar. Já não aguento mais. Volta logo, Jesus. Precisa de amparo, precisa de acolhimento. Por isso, quando nós falamos das realidades, a gente precisa olhar com muito respeito para cada história. Quando você percebe que cuida da mãe que está com 78 anos, está acamada, está passando por um luto, olha o turbilhão de emoções. Olha a vulnerabilidade, a fragilidade neste momento que precisa do amparo. Então, procure a sua rede de apoio, procure um médico, conte para o médico o que está acontecendo, para que você também possa ser amparada profissionalmente. A gente entende as lutas que cada um passa, enfrentam dificuldades diversas, mas precisa desse olhar genuíno para a sua dor, para a sua mágoa, para a sua raiva. Né, para o luto. O luto é um misto de sentimentos, de emoções que invadem. E nesse corre-corre não consegue vivenciar o luto. Não dá. Vai meio atropelado até chegar uma hora que realmente... Será que não tem ninguém para ajudar no cuidado com a mãe? Será que não tem um cuidador para dividir um dia em que você possa dormir mais, em que você possa se cuidar para poder continuar cuidando da sua mamãe? Sono é Há o que se essencial, fazer, há estratégias para a gente elaborar e sim, estamos todos nós nessa expectativa. Jesus voltará e já não haverá mais tantas experiências, ou aliás, nenhuma experiência dolorosa, de dor, de perdas, mas até lá que o Espírito de Deus nos fortaleça. Muito obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho de você também. E que Deus te abençoe. Amém. Tem mais uma interação. Marlise diz o seguinte, ó. Fiquei 92 dias com meu filho na UTI neonatal. Ele passou por 2 cirurgias e por um período era a criança mais grave dessa UTI. Foram dias de desafio onde suportar era a única alternativa. Um sofrimento que muitas vezes chegava ao limite. Meu bebê nasceu prematuro e na hora do parto descobri que ele tinha síndrome de Down. Hoje ele está com 1 ano e 7 meses e por mais difícil que tenha sido, por ele enfrentaria tudo novamente. É um amor que ultrapassa limites até o limite da dor e do sofrimento. Hoje, só vitórias. Amém. Amém. Graças a Deus. Vitórias. Obrigada, meu amor. Agora sim, viu? Agradeço. Obrigada. Deus abençoe a você, que Ele continue usando a você a ajudar a outras pessoas também. Agradeço. Muito bom ter você aqui. E a gente pensou em coisas profundas hoje, né? Eu fiquei pensando tanto nas interações quanto em outras partes do programa. A vida real nos traz coisas que escolhemos e outras que sequer imaginávamos que podiam chegar até a nossa vida. Uma criança não escolhe quando a mãe ou o pai vão passar por dificuldades. Ela nasce nesse ambiente, outras coisas que a gente vai escolhendo, mas Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E eu pensando nisso fui ao Salmo 40. O Salmo 40 é um cântico de Davi, mas é um pedido de ajuda. E eu queria fazer das suas palavras, as minhas palavras também, juntando-nos para fazer do Salmo 40 um pedido a Deus. E ele coloca dessa forma: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Pois então Deus se inclina, Deus ouve e tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Parece que tem hora que a gente fica exatamente desse jeito, atolado em uma situação. Ele colocou meus pés sobre uma rocha firme e firmou de novo os meus passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor.
Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado e os seus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. Davi vai dizendo coisas lindas, mas Deus, Ele ouve, Ele se inclina para nós, Ele dá o socorro na hora certa e firma os nossos pés, mesmo depois desse momento que você estava ali passando por um atoleiro para colocar uma coisa na nossa vida, um novo cântico. E eu vou orar por isso, para que a luz de um novo cântico apareça no seu pensar. Sabendo, Deus, o que você precisa, seja agora as últimas interações, não é simples estar cuidando da mamãe depois do que seu próprio filho de 10 anos foi a óbito. Um atoleiro de dificuldades, de emoções, mas Deus pode colocar e Ele fará um novo cântico na sua vida para iluminar não só a sua casa, mas através de você todos saberão os grandes feitos do Senhor e entenderão que há um Deus no céu que olha por nós. Eu não sei quando isso vai passar, mas até que passe, por favor, pensa aí se não tem um próximo passo para você ter uma pedra aí firme perto de você. Se Deus colocar só mais uma pedra para você firmar os seus passos, isso já vai para mais um e mais outro ponto, e você vai ter no coração esse novo cântico. Deus te abençoe, que você fique em paz. Amém. Obrigado, pastor. Linda reflexão, saber que temos um cântico no coração. E falando em cântico, você ouve a Rádio Novo Tempo, né? Ouve. Se não ouve, acompanha aí pelo aplicativo da Rádio Novo Tempo também. Mas amanhã a gente vai fazer um programa especial falando desse meio de comunicação incrível que é o rádio, em especial a Rádio Novo Tempo. É aniversário da Rádio Novo Tempo e a gente vai trazer por aqui, além de locutores, a gente vai trazer também histórias incríveis de vidas transformadas. Vai ser um programa muito bonito e você não pode perder amanhã, falando sobre essa voz que inspira, que transforma, e que a Darlete está lá todos os domingos, hein? Sim, às 11 da manhã tem consultório de família. Quero terminar mandando um abraço para Jovina Maciel de Sales, telespectadora nossa, beijo pra você, meu amor, obrigada pelo carinho. Amores, vamos nos despedindo, vem aí o Vida e Saúde, Terça na Cozinha, aquelas delícias, você não pode perder. Um beijo e até amanhã. Valeu, gente. Tchau, até amanhã. Tchau.